abram o livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. E o tema hoje é: a promessa não ficou muda. Diga a seu irmão: a promessa não ficou muda. A promessa não ficou muda. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, amém? Glória a Deus. E essa palavra, ela vem a partir do livro de Lucas, que muitos de vocês já conhecem essa passagem, onde fala das boas novas, da boa notícia, onde começa assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão. O nome dela era Isabel. Repita comigo, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos, diga justos, perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram fiéis e eram justos diante do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Isabel era estéril. Repitam comigo, Isabel era estéril. E ambos eram avançados à idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo apareceu. O anjo apareceu. Aleluia. Posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu no temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás o prazer e a alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais e filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor para um povo distante. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois já sou velho, e a minha mulher é avançada a idade. E respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo irão se cumprir. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Podem sentar, por favor. Aleluia. Pai, agora que lemos aqui, foi a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que tem vida, vida nos corações que precisam, meu Senhor. E aqui eu me coloco diante da tua presença e te peço que não seja eu em nenhum momento, porque de mim mesmo nada há de bom sair, mas que vinha do teu Espírito, porque este sim tem algo a falar ao teu povo. Senhor, em nome de Jesus, toma minha mente, meu coração, me dá sabedoria e discernimento, mas eu te peço, meu Senhor, semeia nestes corações, porque cada um veio, porque foi o Senhor que trouxe. Foi o teu Espírito que os conduziram a este momento, neste tempo, nesta hora, porque tudo só acontece com a tua vontade, meu Pai. Então, eles estão aqui, eles podem estar achando que está cumprindo só um dia de culto, mas o Senhor quer falar nos corações, mas não são corações que vieram aqui de qualquer jeito, mas corações que buscam a tua palavra, que é luz, que é vida, que é cura, meu Senhor. E aqui,
pedimos e velamos pela Tua palavra que é poderosa. E eu creio, meu Senhor, no poder da Tua palavra. Eu creio que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela é a melhor coisa que o Senhor nos deu para seguir. É a direção, é a nossa bússola. E que hoje seja assim, para trazer vida às nossas casas, às nossas famílias. E principalmente para estarmos íntimos do Senhor. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, tudo é alinhado, né? O Espírito Santo é incrível. Ele alinha tudo. Fred chegou aqui, não sabia que eu ia ministrar, porque assim o pastor faz. Se vocês acham que é tudo conversado, não é, né? Mas porque ele deixa Deus ser Deus. E Deus é Deus, meu irmão. Quando o Fred falou sobre fé, abriu o culto falando sobre fé, eu disse, é Deus falando. E depois ele falou sobre promessas. Eu disse, meu Deus do céu, Deus alinha tudo para a glória dele. Então, Deus estava ministrando esse tema. A promessa não ficou muda. E por que isso? Olhem só. Zacarias, ele era um sacerdote. Mas ele não era sumo sacerdote. Ele era um sacerdote. Você pensa que só tinha um sacerdote? Não, eram 20.000 sacerdotes. Eram muitos sacerdotes. E naquele tempo, como é que funcionava? Os sacerdotes viajavam para servir no templo, né? E ali eram 2 vezes só no ano que eles poderiam fazer isso. Então, não era o tempo todo, não era uma coisa rotineira de acontecer, né? Então, iam todos os sacerdotes e ali era estabelecido por turma, né? Eram 24 turnos, e ali Zacarias era do 8º turno. Porque quando a gente ouve assim, Zacarias e falar na Bíblia, a gente pode pensar assim, era um sacerdote diferente, né? Não perante aos homens, porque naquela época, que ele fala aqui, ó, no tempo de Herodes, era um tempo onde o povo estava muito afastado de Deus. Lembra que no Velho Testamento, Deus ficou chamado o silêncio de Deus? Aqui é o começo do Novo Testamento. Falam-se que Deus ficou em silêncio, ou seja, não levantou nenhum profeta, porque Deus não fica, né? Mas não levantou nenhum profeta por 400 anos. Ou seja, não trouxe ninguém, como a gente via nos Velhos Testamentos, profetas sendo levantados para falar o que Deus tinha havido. Houve um silêncio, era a mudança do Velho Testamento para o Novo. E aí, nesse tempo de Herodes, era um tempo onde as pessoas estavam afastadas. Elas iam para o templo cumprir um ritual. Elas não estavam com o coração desejoso ao Senhor, orava, como a gente lê as histórias do Antigo Testamento, que sempre tinha alguém que fazia isso. Mas há um detalhe muito importante que o Senhor destaca, uma virtude de Zacarias, que ele era justo. Essa é uma virtude muito importante, meus irmãos, porque o Senhor, ele ama os justos. Ele deseja que nós sejamos justos diante dele. Você lembra que fala o quê? Que Jó era justo, que Noé era justo. Então, pessoas justas são as pessoas que são moldáveis, pessoas que obedecem à palavra, pessoas que vivem em comunhão com o Senhor. Esses são os justos que o Senhor procura. Não é qualquer pessoa. Ah, eu sou justa porque eu sou bom com alguém. Não, não. Não é esse justo. O justo que o Senhor se refere é aquele que é moldável pelo Senhor, aquele que não se acha, aquele que reconhece que falha, aquele que diz, Senhor, eu não sou nada, eu sou um caco, mas o Senhor é o oleiro, me moldela. Eu sou um pó da terra. É aquele que se acha o pó da terra. É esse que é o justo. É aquele que não se envaidece, que não quer um lugar. É esse que o Senhor está buscando, que está procurando. É esse o justo que chama a atenção de Deus. Aquele que quer achar que fala, mas eu sou justo, eu sou uma pessoa justa, porque fulano fez isso comigo, mas eu ajo na justiça. Isso não é ser justo, meu irmão. Isso não é ser justo. E para o Senhor isso aí não vale de nada. Porque justo é quem obedece à palavra. A palavra é o guia, é o bússola, é a direção que nós precisamos para a nossa vida. Eu estou falando aqui, não é fácil. Eu tenho aprendido isso. É um aprendizado constante, todos os dias. Quando eu tenho uma dúvida, muitas vezes antes eu ficava, mas hoje eu leio a palavra. Eu busco nela, ela tem todos os ensinamentos de qualquer assunto. Qualquer assunto. Porque o Senhor, ele é perfeito.
Ele é o Deus da perfeição. Ele criou o mundo já tendo a perfeita obra que era Jesus. E ele viria para nos salvar. Então, Zacarias, ele era justo, ele era um sacerdote comum, mas... E a esposa dele, Isabel, ele destaca duas coisas. Uma, que ela era também justa, mas um outro ponto importante é que diz que ela era estéril, ou seja, ela não gerava. Ali Deus estava falando que o problema estava nela. Ela era a pessoa que não podia ter o filho. Porque quando você pensa em Abraão e Sara, antigamente, Abraão e Sara ficaram 20 anos sem ter filho, mas todo mundo tinha uma dúvida. Será que é Abraão que não pode? Porque ele não escolheu outra mulher. Ou é Sara que não pode? Mas aí Sara foi lá e quis dar o jeitinho, chamou Agar. Ou seja, expôs que é ela que não podia ter filho. Porque quando você chama alguém para a sua casa, para dentro da sua família, que Deus não manda, ela expõe a sua vida. É assim. Então, não chamem quem não é para chamar, quem Deus não mandou, para contar sua intimidade, nem fazer parte da intimidade do seu lar. Porque quando você chama, o que acontece? Essa pessoa vai expor algo que só Deus sabia de você. E aí que está o problema. Você traz o problema para a sua casa. Amém? Então, o que acontece? Ali, Isabel era estéril. Imagina, naquela época, que ter filho era essencial, era fundamental para uma família. Porque um sacerdote que não tinha filho, imagina o que o povo falava. Esse homem deve ter cheio de pecado, vai para a casa de Deus cheio de pecado, porque alguma coisa tem. Porque era assim, né? Qual o problema que tem? Ou é a família, ou é a geração. Só que olha o detalhe. Isabel, que era descendente de Arão, da tribo de Levi. Era ela, na família dela, que carregava o sacerdócio. Zacarias era sacerdote porque era casado com Isabel. Porque naquela época, uma mulher que era da descendência de Arão, né, dos sacerdotes, era muito cotada, né? Era muito bem. Todo mundo queria casar com a mulher que tinha uma descendência dessa. E Zacarias casou. Ele era justo, ele amava a sua esposa, estava com ela, mas ele não tinha filhos. Aí está. E isso levantava, com certeza, questões sobre o povo. Assim como nós, né, crentes, que cremos no Senhor, que viemos todos os dias para os cultos, que lemos, que oramos, que jejuamos, e alguém fala assim, é crente, não aconteceu nada na sua vida? Você é crente mesmo? Quem nunca ouviu isso? Porque eu já ouvi. Sempre tem um que vai falar assim, será? Isso aí não deve ser crente, não, porque se fosse crente, por que Deus não te ouve? Por que Deus não atende às suas orações, se você vai para a casa de Deus? Ele servia, ele já era velho, então ele servia há muitos anos na casa de Deus. Mas Deus é um Deus estrategista. Eu amo o Senhor. Cada dia que eu leio a palavra dele, que eu digo, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Ele é perfeito em tudo o que ele faz, porque ele não vê o hoje. Ele não só sabe o hoje, mas ele vê o futuro, o amanhã. A Bíblia disse que ele orava. Por quê? Porque o anjo falou. Deus atendeu a sua oração. Então, ele orava. A gente já sabe que ele era justo e que ele orava. Não é isso? E aí, como foi que foi esse momento que ele foi para lá? Olha só, Deus já tinha escrito. Deus já tinha determinado que era aquele dia. Porque quando ele foi lá, foi dada a sorte, ou seja, nem ele sabia. Tem sacerdote só serve uma vez na vida. Ele foi lá para fazer o incenso na casa de Deus. Não era entrar no Santo dos Santos, que só quem podia era o sumo sacerdote. Ele ia no lugar para incensar, onde tinha lá o altar de ouro, né? Onde tinha um local que era para fazer o rito de incensar. E nesse momento que ele incensava, todo o povo tinha que estar orando, porque era determinado a hora do incenso. Eram 2 horas no dia. E acontecia. Só que Deus já tinha separado o milagre dele para aquele dia. É aquele dia que você não quer sair de casa. Aquele dia que o inimigo se levanta e aí começa a atrapalhar seu dia todo. E você quer ir para o culto para você receber o seu milagre, a palavra que Deus separou naquele dia. E aí você não consegue, começa a atrapalhar tudo. É aquele dia. Foi o dia de Zacarias. Ele foi achando que seria um dia normal. Porque tem muito crente que está assim, vindo para o culto achando que é normal.
vindo para o culto, achando que é um dia como o outro, um culto como o outro. Não vem como a mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar na orla da tua veste, Senhor, serei curada. Todo dia, quando a gente entra, a gente tem que querer isso. É hoje que é o meu milagre, eu vou lá encontrar Jesus e é Ele que vai estar lá. Porque não viemos ver Jaqueline, nem o pastor Luiz, nem pastora, nem Fred, nem Jackson, nem Fábio, quando pregam, nem Beto, não. Viemos ver Jesus, a palavra que sai através da vida deles, que flui deles. É essa palavra. Então, quando a gente entra aqui, desejoso de querer, pode ser num louvor, num aperto de mão, num abraço, num sorriso do irmão, Deus fala. E Deus escolheu aquele dia. Então, Deus chamou, sorteou, Zacarias entrou. Quando ele entra, ele se depara com um anjo, algo celestial. Olha que privilégio. Quem não gostaria de ver um anjo mensageiro do Senhor para trazer as boas novas? Detalhe, boas novas, boas notícias. Todo mundo, acho que a gente deseja isso todos os dias, que o Senhor venha e mande um anjo falando uma boa notícia. E aí, às vezes, vem o quê? A notícia. Conserta, corrige. Não é? Mas ele estava indo dizer, Zacarias... Primeiro ele faz o quê? Se acalme, não temas, Fred. Calma. Você está me vendo? Calma. Eu tenho uma boa notícia. As suas orações foram atendidas. As suas orações foram atendidas. As suas orações, aquilo que você orou sua vida inteira, eu vim te dizer que está sendo atendida agora. Porque o Senhor mandou um mensageiro para este dia de hoje. Dizer que a oração que você já nem se lembrava, Zacarias, aquela que você já não orava mais, aquela que você achou que o Senhor estava em silêncio, aquela que você parou de jejuar por ela, aquela que o Senhor está fazendo hoje. Só que aí, o que aconteceu? Ele estava incrédulo. E Deus não trabalha na incredulidade. Trabalha, pastor? Não trabalha. Precisamos ter fé, como o Fred falou. Só que Zacarias estava cansado, creio eu. Era um homem que estava vendo sua vida passar, já era idoso, já não tinha descendência, mas estava servindo ao Senhor. Ele não desistiu de servir. Mesmo no momento que ele estava sendo apontado, provavelmente, pela multidão, ele continuou servindo, ele continuou sendo justo, senão Deus não falava que ele era justo. Mas ele já não ouvia a voz do Senhor. Isso acontece quando a gente não tem mais intimidade com Deus, sabe? A gente esquece até como é a voz dele. Quando a gente não lê mais a palavra, quando a gente não entra no secreto, quando a gente não passa horas falando com o Senhor, já não ouvimos mais. E quando ele fala, a gente não crê. Porque a gente nem sabe mais qual é a voz dele. É assim que acontece. Quantos Zacarias tem por aí, hein? Que serve ao Senhor, que vai para a casa do Senhor, que serve no altar do Senhor, incensa, mas o coração está distante do Senhor. Já não ouve mais a voz do Senhor, já não ora como antes, já não crê como antes. E acha que é porque Deus esqueceu as promessas. Mas Deus esquece promessa, gente? Porque a promessa vem dele e a palavra dele se cumpre. A diferença é que não é no seu tempo, nem no meu tempo. Né? É no tempo dele. A gente quer que aconteça na hora. Aí vem aqui o pastor fala, você, Fred, vai ser pastor. Quantos anos, Fred, você esperou para ser consagrado pastor? Desde que você ouviu a promessa na sua vida? Muitos anos. Mas se Fred, toda vez me fala isso. Todo irmão me fala isso. Mas é só Deus lembrando. Você vai ser pastor, Tinho. Você vai ser pastor, Beto. Você vai ser pastor, Jorge. Você vai ser pastora Gilvânia. Você vai ser pastor, Jorge. Mas é no tempo de Deus. É no tempo estabelecido por Ele. O tempo de Fred é domingo, para a glória de Deus. Amém? Quantos se alegram? Porque eu estou muito feliz, viu? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque essa é uma diferença. É quando a gente convive com alguém que tem uma promessa e a gente vai ver a promessa se realizar. Você consegue entender isso?
Eu conheci Fred. Fred me apresentou Jesus. Eu estou aqui falando de Jesus. E Deus vai cumprir a promessa dele na vida dele no domingo e na família dele. Não é alguém que contou. É alguém que você está vindo do seu lado todo dia. Vai receber o cumprimento da promessa de Deus. Isso é só para dizer, a sua também vai acontecer. Vai acontecer. Não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Naquele momento que Zacarias ficou incrédulo. Olha só como Gabriel falou assim. Você está pensando que está falando com quem, Zacarias? Eu sou Gabriel. Você sabe quem eu sou? É qualquer um? Você está vindo da boca de quem? Essa promessa. Eu assisto o trono de Deus. Eu vim aqui te falar e você não está crendo? Então vai ficar mudo. Porque Deus não trabalha na incredulidade. Ele não tinha a capacidade de segurar o milagre. Porque ele não ia sustentar o milagre, ele já não tinha mais fé. Mas a sua mulher, Isabel, porque eu amo as mulheres da Bíblia, meu Deus, são mulheres maravilhosas. Isabel, ela soube através ou de gesto ou de escrita. Mas ela creu. Ela creu. Ela creu no que o marido dela falou. Não falou com o anjo, não. Ela ouviu do marido a história. Quantos dias? 7 dias depois. 7 dias depois ele voltou, porque ele não morava lá. Ele morava nas montanhas. Então ele voltou para casa, chegou lá provavelmente, foi contar, mas estava mudo. Não podia falar, mas ele podia ouvir, viu? Podia ouvir. Ele estava ouvindo o que o povo estava falando, mas ele não podia dizer o que aconteceu. O povo disse, deve ter acontecido alguma coisa lá dentro, ele demorou tanto, mas ele não podia falar. Ele fazia gestos, quem não sabia ler não ia saber, né? Porque naquela época não era todo mundo que sabia ler, mas ele não ia poder ter o prazer de contar até se cumprir. Por quê? Porque Deus cuida, Ele zela. E olha só o que acontece. Quando fala com Isabel, lá no versículo 24, por favor, coloca aí, por favor, Raquelzinha. E depois daqueles dias, quais dias? Os dias que Zacarias estava no templo, sua mulher concebeu, ou seja, ficou grávida. E por 5 meses se ocultou. Olha só, ela concebeu, ficou grávida, mas ela se guardou por 5 meses, sem contar a ninguém. Calma aí. Vão me julgar, o que é que vão dizer? Eu sou velha, meu marido é velho e agora eu estou aparecendo com a barriga. Não quero ficar perto de incrédulos, eles vão ver acontecer. E aí ela ocultou. E aí ela disse assim, olha só. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Quer dizer o quê? Que aqueles que julgavam ela, por ela não gerar, o Senhor destruiu. O Senhor destruiu a mentira, a fofoca, a zombaria. O Senhor destruiu, porque o Senhor, Ele é o nosso justo juiz. Aqueles que falam mal de você, aqueles que fazem zombaria de você, da sua família, dizendo que seu filho não vai sair das drogas, que o seu casamento não vai ser restaurado, que a sua família é a família de pessoas que não vão crescer. Eles vão ver o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus já disse, vai ser profeta, vai ser pastor, vai ser missionário, e todos esses que estão aqui distante do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. A gente precisa estar crendo, não como Zacarias, mas como Isabel, segurando a gestação do milagre, segurando o que Deus está gerando sobre as nossas vidas, segurando o processo do crescimento do nosso milagre até o momento do nascimento. Porque eu creio que minha família vai estar servindo ao Senhor. Eu creio porque não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus. E ela se cumpre. Ela se cumpre. E não é qualquer um. Zacarias trouxe um profeta do Senhor, aquele que iria abrir o caminho, contar das boas novas, trazer o arrependimento do povo. Ele já era cheio do Espírito Santo. É qualquer um? Não é. Era um homem da graça. Ele era cheio de graça de Deus.
Ele, onde ele passava, as pessoas se rendiam ao Senhor, mas ele não falava palavras de amor, não. Ele dizia, arrependa-se, vá se converter. Era assim que ele pregava. Ele não falava, meu amorzinho, vem, ó, o Senhor está dando pouco tempo, me arrependa, cambada de víbora. Era assim que ele pregava no meio de um deserto. Ele dizia assim, e as pessoas se batizavam. Porque era ele? Não, era o Espírito Santo nele. Porque é o Espírito Santo que faz tudo acontecer. É o Espírito Santo que vai convencer o meu filho, a minha mãe, a minha família a se converter. Mas cabe a nós a viver a palavra, a ser exemplo da palavra, a ser testemunho de que Deus muda, transforma. Porque Ele não vai olhar para a gente como, fulana, mas olha as atitudes de fulana, será que é crente mesmo? Não. Ele vai ver Cristo em nós e vai dizer verdadeiramente, Jesus te transformou. Eu quero esse Jesus que você está servindo. É assim que vai acontecer. Vocês creem nisso? Porque eu creio nisso. Meu filho, eu fiquei pensando, Deus, eu vou ficar falando para ele vir ou não vou falar? Mas Deus já falou comigo, não fique insistindo. Não fique. Ore somente. E aí hoje eu falei, João, já perto do horário, eu falei, João, eu vou até pregar a palavra lá, se você quiser aparecer. Ele, minha mãe, eu estou ocupado. Tudo bem, tranquilo. Não tem problema. Porque às vezes a gente fica insistindo. Menino, mas você vai. Não é que não possa, mas quando eu penso assim, né? O que Deus trabalhou no meu coração e falou. Eu ficava forçando ele a vir. Na época que era no Didezeiro. Você vai todo domingo. Você vai, você vai. Mas ele era um menino que já cresceu no mundo, já conheceu as coisas do mundo. E é muito mais difícil. E eu era nova convertida. Então, ele ficava, agora a senhora tudo fala coisas de crente, só porque é crente agora. Mas agora não pode ouvir essa música só porque a senhora... Sempre criticando. Passou um tempo que eu não... Deus falou comigo, não chame mais. Deixe que eu vou levar. E aí, passou-se os tempos. Eu disse, se você não quiser ir mais, não tem problema. Passou. Toda a peça ele vem. Réveillon passado ele veio porque ele quer. Não é porque eu obrigo, é porque ele quer vir. É assim que Deus semeia no coração. É assim. E aí, ele ouve louvor em casa, já muda algumas coisas. Hoje ele fala assim, não, minha mãe não, porque minha mãe é crente. Sabe? Minha mãe não ouve essas coisas. Ou seja, ele já vê em mim alguma coisa diferente. Ele não olha com crítica, ele já diz que eu sou. Não, minha mãe não participa dessas coisas, não. É assim. Porque ele começou a ver através do meu exemplo. Preciso coisas melhorar? Muitas. Muitas. Mas até aqui me ajudou o Senhor. E eu creio que Ele vai fazer. Então, se você tem um filho que hoje você fica triste porque ele não está aí do seu lado, porque você chama todo dia para o culto e ele não vem, ore. O Espírito Santo vai convencer. Mas você tem que ser crente em casa, nas suas atitudes. Porque senão ele vai dizer, na igreja a senhora é assim, mas em casa, misericórdia. Porque assim, adolescente fala mesmo. Meu filho é adolescente, ele fala, aponta. Eu lembro que uma época, assim, minha mãe não é crente, né? Vocês sabem, eu acho que eu já contei aqui. E meu irmão era pequeno, outro dia eu estava lembrando. E aí tinha aquele telefone fixo, né? Aí, minha mãe, quem é que ligou? Aí, alô, quem é? Minha tia? Aí ele, a minha mãe, se for fulana, diga que eu não estou. Ele, minha tia, não está, não. Tá bom, porque minha tia demorava horas no telefone. Aí, no dia que minha tia foi fazer a visita, aí ela disse, liguei para você, Alice, mas você não estava. Aí ele estava sim, ela que disse que não era, que não... Ela que falou, ela estava. Aí minha mãe, menino, pelo amor de Deus, mas por quê? A gente ensina a criança a não mentir, a gente fala, menino, não minta. Mas qual foi a atitude dela? E ensinou o que é ele? Entendeu? Então, se você fala assim, não ouça tal música que você está ouvindo, não faça tal coisa, aí ele vai entender por que se a senhora faz. Mas não existe com Deus é que ele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não. Com Deus, não. Com Deus é faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu tenho que fazer a mesma coisa que Deus manda. É assim, porque senão eles são os primeiros a nos corrigir.
Mas tu não é crente, está sem ler, está sem estudar a palavra, está sem orar. Cadê a fé? É assim. Criança é genuína, é sincera. É a primeira a dizer, meu pai, cadê a fé em Deus? É assim, não é não? É assim. O Senhor diz tanto de Deus, cadê a fé para orar? Está aí cansado, bora orar. É assim. E Deus usa as crianças mesmo, porque tem um coração puro. Aí ela nos corrige assim, a gente dá risada, meu Deus, como eu estou errando, Senhor. Mas é assim que Deus faz. E aí Isabel, voltando para a palavra, Isabel estava gerando e se guardou. Se guardou. Só que aí o que aconteceu? Lembra do anjo que traz a boa nova? Ele trouxe a melhor notícia. Jesus estava vindo através do ventre de Maria, que eu não vou entrar agora nessa parte. Mas ele foi lá, visitou a Maria, a virgem, aquela que os profetas tanto falavam, o que já era dito da vinda do Messias, o nosso Salvador. E Maria ia gerar, só que Maria creu. Maria creu. Ela creu na promessa e ela falou assim, que se cumpra em mim. Olha só. Que se cumpra em mim. Ela já declarou. Ela já disse, eu creio. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Eu sou uma jovem que nem casada sou e nunca me deitei com homem nenhum. Vou gerar, como é que vai ser a sociedade? Não, ela não perguntou nada disso. Ela só perguntou como é que vai ser. O Espírito de Deus vai vir, vai repousar sobre você. Ele explicou, ela disse que se cumpre em mim. E por que a gente não faz isso? Quando o Senhor diz algo sobre a nossa vida, a gente quer dizer, quando é que vai ser, Deus? E que horas? Não, mas fulano não vai fazer isso por mim. Não, o Senhor mandou falar com fulano? Não, mas ele, Senhor, né? Foi igual quando o profeta tinha que ir lá ver Paulo. Paulo, vá lá falar, Ananias, vá lá falar com Paulo, que ele é um escolhido meu. Paulo? Não, Senhor. Ó, questionando de Deus. Imagina a gente faz isso. Questiona de Deus. Que dia vai acontecer? Quando vai acontecer? Ah, Senhor, mas já está passando um tempo, viu? Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. E a gente fica questionando, mas Maria não. Maria não foi assim, Isabel não foi assim, ela creu. E aí o que é que Deus faz? Une as duas pessoas que carregam o mesmo milagre. Isabel com a fé dela madura. Uma mulher madura que gerava um bebê. E Maria, uma menina jovem, que gerava o Salvador. Aí o anjo fala assim, olha só, Maria, sua prima está grávida. Você acha que ele falou aleatoriamente? Ah, tua prima está grávida. Não, era para aumentar a fé dela. Para ela ver que na velhice tem alguém também que estava gerando, Deus faz. E ele diz assim, ó, porque para Deus nada é impossível. Diga aí, seu irmão, porque para Deus nada é impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Se há algo na sua vida que é estéril, se há o que é estéril que não gera, seja no trabalho, seja nas finanças, seja no casamento, em qualquer área, quando está estéril, quando não pode, quando não tem possibilidade, o Senhor age. Porque ele só age quando é impossível. Na verdade, ele só age na impossibilidade. É ali que Deus opera. Porque ele não quer que você diga que é com a minha força, nem com a força do meu irmão. É com a força de Deus. É ele que muda. Maria vai lá, visita Isabel. Chegando lá, Isabel, meu Deus do céu, Isabel fala, o que eu receber a mãe do meu Senhor, olha só. A mulher já está tão cheia do milagre do Espírito Santo que o próprio Espírito Santo falou que Maria carregava, porque Maria tinha acabado de receber a notícia. Ela nem tinha, provavelmente, uma barriga muito grande, mas ela já entendia, porque ela poderia ter ficado grávida de qualquer um, ninguém sabia, né? Mas Isabel sabia. Porque quando você carrega um milagre, você sabe quem também está gerando um milagre. Porque quando você é justo, quando você não tem inveja, quando você não quer o que é do outro, quando você entende que Deus tem uma promessa para cada um, quando entende que o chamado de cada um não anula o outro, porque o que eu vou falar para alguém que está aí fora não vai ser o que Fred vai falar, porque as pessoas que Deus vai colocar não vai ser as que Deus vai colocar. Então, o chamado dele não anula o meu não anula o dele.
Todos nós fomos escolhidos do Senhor para pregar as boas novas. Todos nós precisamos falar de Jesus a todo momento. Não é aqui. Alguns vão ser aqui, mas outros é lá fora. Mas nós somos o tempo inteiro. É aqui e lá fora. Eu estava contando à pastora, não vou demorar para ser breve, que eu fiquei tão feliz com algo que aconteceu. E era Deus dizendo assim, vale a pena. Ontem, eu desci do trabalho cansada. Foi um dia assim bem cheio. E aí eu desci na feirinha. Quando chegou lá, eu estava comprando umas coisas, aí eu fui indo andando para casa. Sabe aquele momento que você está assim, aí você fala assim, poxa Deus, tanta guerra. Será que vale a pena? Será mesmo, meu Senhor? Oh, meu Senhor. E aí depois o Espírito Santo já dá logo uma sacudida, vai agradecer. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está me sustentando. Obrigada, meu Senhor, porque eu estou andando aqui, mas eu sei que é o Senhor que está me levando com esse peso. Que a minha coluna está doendo, mas o Senhor está me levando. E aí eu fui indo, cheguei na minha casa, encontrei na porta, encontrei Tiago e Aline. E aí comecei a conversar da peça que vocês vão assistir, que está uma bênção. E aí, quando eu olhei para frente, eu vi um homem vindo todo feliz, me chamando, Jaque, abrindo os braços para me abraçar. Na hora que eu olhei assim, eu disse, eu não estou acreditando. Mas antes de eu contar quem era, deixa eu contar. Eu conheci esse rapaz, minha mãe, às vezes passa alguém assim, né? E pede para varrer, para limpar, para ganhar um trocado. E aí esse rapaz, né, há muito tempo faz isso. Só que ele não tem casa. Ele mora num barraco. Ele não tem sofá, ele não tem cama, ele não tem geladeira. Então, quando ele trabalha para fazer uma coisa, ele come aquilo ali, ele não pode guardar nada, porque ele não tem onde guardar. Só que eu sempre conversava com ele, eu e Júnior. Quando ele chegava lá na porta que Júnior estava lavando o carro, ele ficava um tempão falando de Deus com Júnior. Porque ele já foi evangélico, mas ele estava afastado. E você sabe que essas pessoas, elas são muito apontadas. As pessoas não querem ouvir, não querem gastar um tempo, mas esse é o nosso papel. É o nosso papel. E aí, porque todo mundo que vai para perto da gente é com o propósito de Deus. E aí Júnior ficava, eu fico, aí ele, cadê sua esposa? E grita, e não sei o quê, e me chamava, eu, oi, tudo bem, mandava um café. E ali criou uma afinidade. Ele, todo dia que ia lá, ele, cadê sua filha com minha mãe? Ela está aí em cima, e me gritava, eu descia a falar com ele. Um dia eu estava lá, eu disse, minha mãe, vou na feira. Ele, eu posso ir com você? Eu disse, pode, bora. Aí fomos conversando, ele, que dia você vai me levar na sua igreja? Eu disse, bora, o dia que você quiser. Quer ir que dia? Aí ele, mas eu preciso de uma roupa nova. Eu disse, amém. Oxe, se esse é o problema, e eu preciso fazer a barba, né, que eu não vou entrar na igreja assim, desse jeito. Eu disse, amém, vamos no Natal, que eu vou te dar uma roupa. Ele, pronto, então eu vou. Porque eu não tinha como me comunicar, eu tinha que marcar uma data. Não tem telefone, eu não tinha como falar, e tinha que aparecer lá em casa. E aí ele apareceu ontem, de terno, lindo, de cabelo feito, de barba feita. Sabe por quê? Uma irmã da Igreja Universal levou ele. Mudou a roupa dele. Ele disse, agora eu posso ir lá na sua igreja. Aceita eu botar um gorrinho? Eu disse, com certeza. E ele vai vir aqui. Ele, eu quero tirar uma foto no altar com você. Eu disse, amém, meu irmão, glória a Deus. Mas sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? É a gente estar com o coração aberto. É Deus dizendo, vale a pena. Sabe, esse homem está voltando para o Senhor. Possa ser que um momento ele caia de novo. Possa ser. Ele pegou. ele ainda levou um papelzinho. Ele está vindo aqui e pediu para escrever minhas orações, que lá tem um negócio, uma mãozinha assim, né? Que escreve as orações para orar. Eu disse, amém. Ele, vou botar seu nome para orar. Eu, amém, meu irmão. Bota meu nome aí, em nome de Jesus. Mas é isso. Aí chamavam ele de Bolsonaro, por algum motivo. Ele, não sei por que me chamavam de Bolsonaro. Eu disse, como é seu nome? Ele, Jorge Luiz. Eu disse, pronto. Esse é o nome que Deus te deu, é esse que eu vou te chamar. Então, meu irmão Jorge, ele tirou um monte de foto, eu mostrei para a pastora, queria tirar foto comigo. Mas a alegria dele de ir para a casa de Deus arrumado, porque ele não se achava digno de estar na casa de Deus. Porque provavelmente algum dia ele tentou entrar e ninguém abriu a porta. Porque algum dia ele sentou e ninguém quis conversar com ele. E ele não se achava digno. Mas o Senhor não vê essas vestes. Ele vê essa veste aqui dentro. Essa é a veste importante para o Senhor.
Nenhuma outra é importante. A gente pode estar de terno, gravata, bem lindo, maravilhoso. Eita, Jesus, tirei aqui. Mas, se o coração não tiver, o Senhor nem recebe. Não recebe. Então, a gente tem que estar com esse coração, ser justo diante do Senhor. Eu disse, olha só, vou contar esse testemunho, porque eu fiquei pensando, eu disse, bem no dia que eu vou pregar, glória a Deus, é só para dizer, tem alguém te esperando. Tem alguém te esperando, dona Lenira. Quando você vai bater um papo na porta, para você falar de Jesus, não espere um dia que você tiver um microfone para pregar, não. É na fila do banco, é em casa, é no trabalho. Deus está colocando pessoas sempre ao nosso lado. É no ônibus, sempre. Mas se a gente está, distante da voz de Deus, a gente não escuta. O Senhor está bradando no seu ouvido e você não está ouvindo. Porque o seu coração não está no lugar. Deus, você viu? Zacarias estava no templo. O templo é propício para milagre? É o melhor lugar. Ele estava servindo a Deus no templo, mas ele não creu. Mas a mulher dele estava em casa, longe do templo, mas ela creu e gerou o milagre. Porque o milagre, o propósito, ele se cumpre. Não existe ficar mudo no propósito. Os propósitos se cumprem. E indo lá para frente, né? Quando Isabel, algo que destacou assim, no versículo 45, coloca para mim, por favor. Quando ela se encontra com Maria, né? Isso tudo que eu estou fazendo na peça, mas Deus estava falando, meu irmão ali sabe. A gente estava conversando sobre isso e me chamou tão a atenção, eu nem sabia que eu ia ministrar, mas Deus já tinha me dado a palavra. Ela falou assim, bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Aqui está dizendo assim, Maria ou Isabel, por que você creu que eu carrego o Salvador? Não foi meus lábios que te falou. Eu nem me envaideci para te contar que o anjo chegou. Você creu porque o Espírito te revelou que eu carrego alguém que vai salvar. Porque você creu, vai se cumprir. Diga ao seu irmão, porque você creu, vai se cumprir. Quando você crê, se cumpre. Vocês creem nisso? Vocês creem que... Porque Jesus curava assim, como você creu, pela sua fé. Não é? É pela nossa fé. É pela nossa fé. Se você crer, vai se cumprir. Se for a palavra de Deus, ela não volta. Se há uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, vai se cumprir. Se a sua saúde não restaurou hoje, vai restaurar. Porque se o Senhor disse que vai restaurar, vai restaurar. Porque quando é um câncer, a gente tem fé, mas quando é um metástase, a fé vai embora. Porque a gente se limita, que Deus é limitado? Não, Deus é ilimitado. Ele cura o câncer, ele cura a metástase. Ele faz morto ressuscitar. Ele faz cego ouvir, ele faz surdo. Ele faz surdo ouvir, ele faz cego enxergar. Eu não creio num Deus só que paga uma conta ou que faz uma provisão chegar, não. Eu creio em Deus, o eu sou. Eu sou o que eu sou. Foi assim que ele diz a Moisés. Quando perguntarem por mim, o que é que eu vou dizer? Diga que eu sou o que eu sou. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é problema, não é gigante, não é dificuldade. O meu Deus é o Deus eu sou. Ele pode todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas se submetem à vontade dele. Não fiquem limitados ao que vão pedir a Deus. Ele pode. Tudo. Tudo. Ele pode tudo. Aquilo que você está pensando agora que é impossível, o Deus do impossível, Ele pode fazer. Ele vai fazer. Mas se você não tem fé que Ele vai fazer, Ele não vai fazer. Porque precisa gerar uma fé. E foi assim. Zacarias ficou acompanhando o milagre dele por 9 meses. E ele doido, querendo falar. Porque gesticulava. Imagina, eu ia querer. Ele dizia, ai, Deus está curando, Deus está fazendo. Hein? Eu ia querer, né, não, Fred? Eu ia querer. Mas ele não podia, porque o anjo disse o quê? Como você não creu, você vai ter que esperar o tempo. E aí ele esperou. O bebê nasceu. E aqui eu já estou indo para o final. O bebê nasceu. João nasceu. Quando ele nasce, lá no versículo 57,
diz assim: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos, parentes, ouviam que ela tinha Deus usado com ela de grande misericórdia. Olha só, de grande misericórdia, porque ela era estéril, lembra? E velha. Então, ele está dizendo assim, Deus teve uma grande misericórdia por essa mulher. E alegraram-se com ela. E acontece, olha só, ela teve o bebê, mas ela esperou 8 dias, porque tinha que levar no tempo o bebê. E aconteceu, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam de Zacarias, o nome do seu pai. O povo dizia que era Zacarias, mas Deus disse que era quem? João. Quantas vezes? Por que o povo dizia Zacarias? Porque era a cultura da época, o filho, homem, se chamar o nome do pai. Ou alguém da família. Tinha que herdar o nome. Mas Deus não queria. Deus trouxe você para ser diferente na sua casa. Ele deu um nome diferente do que sua família levanta. Do que sua família acha que você é. Talvez sua família diga, mas é mais um drogado, mas é mais uma mentirosa, mas é mais um enganador. Mas Deus te chama pelo nome, o nome que Ele te dá. Você não vai ser o que a família ou que alguém diz que você é. Você é o que Deus te chamou para ser. Porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E a promessa, ela não fica muda. Ela não fica silenciosa. Ela tem um tempo de maturidade. O tempo que o Senhor está cuidando, está aprimorando, está fazendo você um vaso de barro, porque temos que ser esse vaso de barro, mas cheio do Espírito de Deus. Assim como o João, para pregar as boas novas, para anunciar, para ser profeta na sua casa, para dizer assim, diz o Senhor, você vai ser um pastor, você vai ser uma ministra da palavra, você não vai ser o que o mundo vai dizer, você vai ser um homem reto, honesto, com caráter na sua casa. É assim que a gente tem que... Você não vai ter essa enfermidade, porque o sangue de Jesus te cura. É com o poder da sua fé. Exercendo a fé, dizendo, eu sei em quem eu creio, e o meu Deus faz. Se você não crê, eu creio. O pastor sempre fala isso, até inclusive. Quantas vezes alguém vem receber a oração e não está crendo, mas Deus honra a vida dele, e Deus pode honrar a sua também. Porque Deus chamou cada um de nós, e temos o Espírito de Deus. É tão precioso o Espírito Santo. Como você tem tratado o Espírito Santo? Você tem conversado com Ele? Você tem chamado Ele? Ele é o nosso consolador, o nosso professor. Quando Jesus disse, eu vou ao meu Pai, mas Ele mandará o Consolador. Você sabe quanto precioso é isso? E nós temos esse acesso através de Jesus, de falar com o Pai. Não precisamos de profetas, nem precisamos estar fazendo como antigamente, através de alguém para mandar um recado. O Senhor pede só, entre no seu quarto, feche a porta, fale com o Senhor. Queira ser tão íntimo. É isso que eu desejo, sabia? Eu quero ser tão íntima de Deus, que eu quero sentar assim, já ouvir a voz de Deus o tempo inteiro assim no meu ouvido, ó. Eu estou andando, estou ouvindo Deus, estou lavando o prato, eu estou ouvindo Deus, eu estou varrendo a casa, eu estou ouvindo Deus. Sabe? Aquela intimidade que você tem que... Você conversa o tempo inteiro, mas isso precisa de quê? De convite. Espírito Santo, vem para aqui. Fica comigo. Fala com o Pai aquilo que eu não consigo expressar. Os gemidos inexprimíveis que a tua palavra diz. Aquilo que não consigo sair, mas está na minha alma e eu preciso falar para o meu Deus. Ele precisa me ouvir, mas eu não consigo fazer. Ele te capacita. Aí você vai dizer assim, eu não consigo pregar, mas Ele que está aqui falando, porque se fosse eu mesmo estaria ali sentada. Mas é o Espírito Santo que está aqui conduzindo a cada momento que eu estou falando com vocês. E a gente precisa dessa intimidade, a gente precisa voltar a ouvir a voz de Deus como a gente ouvia. Querer essa intimidade todos os dias. Porque o milagre está pronto, meu irmão. O milagre de Zacarias já estava pronto há muito tempo. Porque foi anunciado desde o Velho Testamento que viria alguém antes de Jesus para pregar. Foi anunciado. Mas Deus já tinha escolhido a família de Zacarias. Ele ficou velho, mas a promessa nunca envelhece.
ela acontece no tempo certo. Ela precisava acontecer antes de Jesus. Só que quando a promessa e nossa oração se alinha, aí acontece. Tem que ter esse alinhamento. Tem que ter esse alinhamento. Se não acontecer é porque não alinhou. Porque ainda não está no tempo de Deus. Não é porque Deus não quer. Se for promessa de Deus, vai acontecer. Eu creio nessa palavra. E aí o que aconteceu, para fechar, todo mundo dizia, é Zacarias. Mas aí Isabel falou assim, não, o nome dele é João. Aí o povo olhou assim, como assim João? Quem é que ia dar esse nome se não tem na família? E aí ele, nesse momento, o que acontece, eles vão lá para Zacarias, porque descredibilizou a mulher, né? Não. Ela deve estar enganada. E lá na frente, Zacarias pega uma tabuazinha. Ele ainda não estava falando, não, viu? Ele pega uma tabuazinha e escreve assim, João. Lá no 63, ele diz assim, e pedindo uma taubinha de escrever, escreveu, o seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a sua boca se abriu. E a língua lhe saltou e falava louvando a Deus. Sabe por quê? Ele não falou qualquer coisa, ele falou o que Deus falou. Ele creu. Ele ali confirmou, é João mesmo, é o meu milagre, é aquele que o Senhor me prometeu, está cumprindo agora. É Ele na minha vida, na minha família. É o meu João que eu tanto sonhei, que eu precisei, que eu desejei, que eu esqueci. Mas o Senhor não esquece das promessas. Elas vão se cumprir, passe tudo o que passar, chorando, sangrando. Foi uma mulher sangrando que foi aos pés de Jesus. Foi uma mulher sangrando, não foi uma mulher feliz, foi uma mulher sangrando, porque nele viria a cura. Não importa, meu Deus, mas está doendo, vá. Mas não está acontecendo, vá. Mas minha casa está destruída, vá. Só vá. Olhe para o alvo que é Cristo. É Ele o autor, o consumador. Ele cumpre todas as promessas. João chegou e falou e profetizou. Ele abriu a boca, ele louvou, e para fechar, ele disse que Zacarias, no 67, foi cheio do Espírito Santo de Deus. E profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos vossos santos profetas desde o início do mundo, para nos livrar dos caminhos do inimigo e dar mãos a todos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais e se lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-lhes que, libertando das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante da face do Senhor a preparar o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E olhe só para fechar, e o menino crescia e se robustecia, ficava forte. Mas aonde? Em espírito. Mas aonde? Em espírito. E onde é que ele ficava forte? Era onde? Em que lugar ali que está escrito? É no deserto que a gente fica forte. É no deserto de Deus que Ele nos forja. É ali que prepara. É ali que faz o vaso perfeito para o Senhor, cheio do Espírito para transbordar. É no deserto. Não é num lugar de conforto. Se você está procurando um lugar de conforto no Evangelho, você está longe de Deus. É com cruz. É com inimigo. É com gigante. Mas é com a fé no Deus que pode todas as coisas. É Ele que derruba o gigante, que quebra o arco, a lança, porque Ele é o Deus da guerra e a guerra é o Senhor. Não há quem se levante para aquele que Deus ungiu e escolheu, porque cai.
Porque o Senhor já foi diante de nós, já endireitou tudo. Ele diz que Ele está conosco a todo momento. Então não temas, Zacarias. Aumenta a tua fé, porque as promessas de Deus vão se cumprir. E vocês não ficarão mudos porque vocês vão crer, mas vocês vão anunciar que Deus cumpre promessas. Amém?